Parece que é obrigado a fechar a cara e não ter alegria. Boa noite. Prefiro dizer obrigado, abrir um sorriso e desejar um bom dia. Uma vida só de lucros. Lá no fim das Oi, Nessa. Talvez não seja completa. Aquela Olá, frase gente, que conta bem-vindos. na simplicidade é quase analfabeta. Edna, Comprou um carro importado, ficou parado. queridas, bem-vindas. Bem-vindo, pessoal. Entrei um pouquinho antes. Para 8 horas já tá online. Corações, vocês já sabem, né? Vamos mandar corações. Porque é a nossa primeira aula. É uma aula de honra. Uma aula de entrada. Entrada com chave de ouro. Vamos mandar muitos corações para o Instagram espalhar essa live para todo mundo, para a audiência de todo mundo. E aproveitem, quem for entrando, tem uma setinha ali, um aviãozinho, que você pode compartilhar com quem você acha que se interesse por esse tema ou por essa imersão que vai começar hoje. Com a nossa primeira aula, bem-vindos ao futuro. Sexta vez que a semana termina e a gente vai se acostumando. Só que a rotina é uma gaiola que só abre às sextas. A música é só pra começar, tá, gente? Depois eu vou desligar. Tempo pra ganhar. Curte o tempo que custa. Depois que passa, o que foi de graça vai valer, só que não vai voltar. Não adianta. Oi, Mari. Oi, mãe. Até minha mãe tá aí, gente. Olha aqui. Que energia positiva, maravilhosa. Sabe? Bem-vindos, pessoal. Kika. Vamos esperar um pouquinho, porque eu vou ter que dar vários recados, já que é o início da nossa imersão. Vão ter vários recados que eu vou ter que dar hoje. E eu preciso que mais pessoas entrem. Enquanto isso, a gente vai ouvindo reverb. Perde tempo para ganhar. Oi, Cris e Biapina. Mas essa família me ama e eu amo essa família. Oi, Gustavo Brandão, tá sempre por aqui também. Gustavo, tô te acompanhando, viu, Gustavo? Tô de olho em você. Oi, Silvana. Oi, Fê. Muita gente maravilhosa aqui hoje. Tô só esperando o pessoal entrar, porque eu vou ter que dar alguns recados para vocês importantes. E eu vou dar o recado de uma vez só, tá? Vou dar o recado de uma vez só. Então, são recados importantes para a imersão inteira. E aí vocês aproveitem corações. Oi, Álvaro. Bem-vindo. Que honra também o Álvaro aqui. Se seus lábios ainda estão olhando os lábios meus. É a nossa primeira aula da nossa imersão, Crie Seu Futuro. E o tema da aula hoje é Bem-vindo ao Futuro. E eu já vou explicar para vocês o porquê desse tema. O porquê do nome dessa nossa primeira aula. Oi, Maria José. Oi, Margarete. Didi? Marcos, você, né, sabe que é um grande amigo de muitos anos. Que bom que você tá aqui comigo. Didi até pediu para solicitação para falar com ele ao vivo. Olha que coisa, Didi, doutora é você, Didi. Família toda, Ibiapina e Didi está me prestigiando. Já vamos entrar, gente. 5 minutinhos, tá? Mariana Domingues. Bem-vindas. Gente, vai valer a pena esperar. Eu juro, vale a pena. Muita coisa. Oi, Marco, querido. Que bom que você tá aqui também. Eu
botei hoje a minha playlist do Spotify, tá? Nas lives anteriores com convidados, eu escolhi uma música pra homenagear a convidada. Hoje eu botei a minha playlist de músicas preferidas pra receber vocês. Corações, por favor, pessoal. Corações, já estamos com 40 pessoas. 40 pessoas. A Revaranda tá aí? Não vi. Carol Holanda, Mariana Thompson, querida. Oi, Rê, não tinha visto você entrar, Rê. Que linda, minha amiga. Que linda. Muitos corações, gente. Muitos corações. Já vamos começar. Tem muita coisa para falar para vocês. E 1 hora é muito pouco tempo. Eu vou ter que resumir muito. Oi, Érica. Só posso dizer que vai valer muito a pena. Vocês estão embarcando no futuro comigo. O futuro que a gente vai criar, na verdade, né? Não um futuro colonizado, um futuro criado para nós. Nós vamos criar o nosso futuro. O nosso futuro desejável. Oi, Tina! Que bom, minha amiga. Pensei que você estava sem energia ainda. Que bom, que bom. Gente, eu tava terça-feira passada, teve um ciclone aqui e eu fiquei 24 horas em blackout e tava anunciado outro ciclone para hoje. Eu tava super preocupada de não conseguir dar aula, primeira aula para vocês, desse ciclone me pegar do jeito que ele me pegou semana passada. Sim, o futuro depende das nossas ações presentes. E vocês vão só fortalecer isso aqui comigo. Mas tem técnicas e tem metodologias para isso, Carol. Bom, gente, ó, são quase 8h10. Eu já vou começar. Vou desligar aqui a música, tá? Primeiro, muito obrigado por quem tá aqui presente hoje, prestigiando nesse horário aí da noite, né? Quem já trabalhou o dia inteiro e ainda tá aqui, né? Gastando seu tempo, sua energia aqui para aprender um pouquinho comigo. Eu queria dar alguns recados para vocês. Essa imersão vai acontecer em 7 aulas, como vocês já viram, tá? Hoje é a nossa primeira aula, dia 7. A última aula vai ser no dia 13, presta atenção, gente. Dessas 7 aulas, 6 aulas vão acontecer aqui no Instagram, tá? Aqui no Instagram. Das 7 aulas, 6 aulas vão acontecer aqui no Instagram. E a última aula no dia 13, vai acontecer no YouTube. Por quê? Porque eu vou fazer um resumão das 6 aulas que eu vou dar para vocês e vou querer um ambiente para poder compartilhar tela, coisa que eu não consigo muito bem aqui nas lives do Instagram, tá? Então eu vou ter que ter um ambiente mais robusto e com mais capacidade para que eu faça um resumão para vocês. E também eu vou fazer a abertura de algumas vagas para o meu curso Future Onboarding, que é Embarque no Futuro, que é o meu curso voltado para a alfabetização do futuro. Vocês vão entender que é tudo isso aqui durante toda essa jornada. Então, é muito importante que, já que vão ser 6 aulas no Instagram, 1 aula no YouTube, é muito importante que vocês não percam a aula ao vivo, porque eu não vou deixar salvo aqui. Não vai ter replay, tá? Não temos replay. A aula acabou, ela sai do ar, tá? Esse é o primeiro recado que eu tenho para vocês, tá? Então, aula ao vivo, senão vocês vão perder o conteúdo. E depois só no resumão, que vai ser resumo, tá? O que vai acontecer? Eu vou aproveitar o máximo desse tempo aqui com vocês para dar aula, dar conteúdo. E no grupo, quem está no grupo vai ter de 9 da noite até 11 horas da noite, eu vou abrir o grupo
os grupos VIP, que são vários grupos VIP que estão acontecendo, para eu tirar dúvidas sobre cada aula de vocês. Então, vocês têm 2 horas para tirar dúvida lá no grupo comigo. Quem tá aqui não está no grupo VIP, vai no link da minha bio e entra lá, porque lá, o que a gente vai ter no grupo VIP? Eu vou tirar dúvidas 2 vezes por dia, 2 horas por dia, de 21 às 23, e vou colocar um material complementar a cada aula. O que envolve esse material? Podem ser resumos das aulas, podem ser exercícios para vocês praticarem o olhar, o pensamento futurista, podem ser desafios, podem ser artigos, material extra, gente. Só quem tiver lá dentro vai receber esse material extra. Então, quem não tiver, vai no link na minha bio e entra. Pode esperar a aula terminar e entra depois, mas não deixa de entrar, tá? Vai ter muita coisa bacana só para quem tá lá dentro. Só para quem está lá dentro, tá? Então, e aí, o que acontece? No dia 13, né? A minha história eu não vou contar aqui, como que eu cheguei no futurismo, quem eu sou. Eu espero que muitos de que vocês estejam aqui já conheçam um pouco da minha história, mas quem não conhece, vai conhecer lá no dia 13, que eu vou abrir um pouquinho mais sobre a minha história, né? Que eu tenho 30 anos de carreira, ou mais, tá? Se contar aí, eu tenho uns 32 anos de carreira e tudo o que aconteceu comigo e o que me levou a estudar futurismo e chegar onde eu cheguei, certo? Então, se você quiser saber mais de mim, é lá no dia 13, no YouTube, tá? Então, e as perguntas, anotem as perguntas durante a aula para vocês me fazerem lá no grupo, tá? Outra pergunta, sempre, toda aula, outra dica, toda aula, no final da aula, eu vou deixar um desafio para vocês, que vocês não são obrigados, né? Cada um sabe de si, sabe a sua consciência, né? Mas é uma dica de um desafio, um exercício para vocês fazerem e para poder exercitar o pensamento futurista, para você começar a se tornar um pensador de futuro. Então, todo dia eu vou deixar um exercício aqui para você, tá? E aí, no final da aula, nós vamos criar uma hashtag juntos. Todo dia, de quem eu receber, vocês vão me mandar essa hashtag. Quem me mandar 6 hashtags vai ganhar, ou seja, eu vou dizer a hashtag só no final da aula. Vão ser hashtags diferentes, tá? Diferentes. Quem mandar as 6 hashtags para mim vai ganhar um presente individual de mim, tá? Então, se você estiver aqui nas 6 aulas e no final da aula mandar essa hashtag por direct para mim, no final, lá no dia 13, eu vou saber quem mandou esses 6 hashtags e vocês vão ganhar um presente meu, tá? Esses são todos os recados por hoje. Sei que algumas pessoas entraram depois, mas aos pouquinhos vocês vão assimilando aí, gente, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou com rinite, tá, gente? Não estranhe aqui, não é Covid, tá bom? Fiz 3 testes de Covid, tá? Eu estou ótima. Então, vamos lá. Bom, antes de mais nada, por que eu decidi fazer essa imersão, tá? Porque eu sabia que eu estava com muito conhecimento, muito acumulado. E aplicando esse conhecimento todo que eu tenho apenas em grupos, dentro de empresas, em multinacionais, em empresas grandes, e que após essa pandemia eu comecei a ter um olhar diferente e eu entendi que essa questão de pensar nos futuros, pensar em estudos do futuro, precisa ser democratizado, tá? Precisava ser levado para todo mundo, precisava ser levado para empreendedores, profissionais liberais, autônomos, profissionais que estão dentro de empresas, mas não têm cargos altos, ou que tenham cargos altos, mas que não tiveram acesso a essas informações, né? Até o pessoal concursado. Por que isso também? Porque a Unesco, diante de tanta transformação,
Principalmente após a pandemia, a Unesco já tinha definido isso antes. A pandemia veio só acelerar, né? Se você entrar na página da Unesco hoje, você vai encontrar um termo Futures Literacy, que significa alfabetização para o futuro. A Unesco diz que todo e qualquer profissional nos dias de hoje precisa ser alfabetizado para o futuro, tá? Então, diante de todo o movimento que a gente estava passando em decorrência da pandemia, de toda a transformação global que a gente estava passando antes da pandemia e diante de todo o movimento que a Unesco está fazendo, e a Unesco, eu faço parte da Unesco, da comunidade da Unesco, que estuda a alfabetização do futuro para o mundo, eu resolvi dar essa oportunidade. E o meio mais democrático que eu encontrei foi a internet. Então, nada melhor a gente fazer uma imersão de 1 hora por dia, onde eu vou dar, né? Tem muita coisa para vocês aprenderem. Não é em 1 hora por dia, que em 7 dias que vocês vão conseguir aprender tudo que é necessário, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir se colocar no lugar diferenciado, tá? Vocês vão conseguir enxergar a vida de vocês, a carreira de vocês e os negócios de vocês com outro olhar e vão conseguir até acelerar algumas ações no que diz respeito até mesmo a questões de finanças, tá? De modelos de pensamento, de mentalidade, que vão acelerar vocês a antecipar, acelerar para antecipar. Então, cada aula dessa que tem uma função, hoje talvez seja a aula mais complexa de todas, porque é o porquê dessa transformação do mundo, né? O porquê que está acontecendo tudo isso, vocês precisam saber. A maioria das pessoas não sabe. E isso eu posso dizer de carteirinha, porque eu já dei mais de 30, 40 palestras sobre esse assunto por aí. E toda vez que eu pergunto no início das minhas palestras se as pessoas sabem que transformação é essa que está acontecendo, as pessoas não sabem me responder, tá? Então eu escolhi o dia de hoje para a gente começar a falar sobre essa transformação aí que o mundo está passando desde antes da pandemia, tá? Eu tenho alguns slides aqui que eu vou tentar compartilhar com vocês. Eu tentei fazer os slides de acordo com o tamaninho aqui dos stories. Se não der certo, eu volto pro meu rosto, tá, gente? Mas o importante é o seguinte, né? Que a Unesco, eu faço questão que vocês pesquisem no site da Unesco, né? Que vocês procurem pelo termo Futures Literacy e que a Unesco considera isso. São palavras da Unesco. O futuro virou presente, tá? O futuro, como disse a Rosa ontem na nossa live, o futuro virou presente e chegou arrombando as nossas portas. Ele chegou derrubando, arrombando as nossas portas sem a gente menos esperar. E mais do que falar de inovação, de tecnologia, a gente precisa entender o que é o futuro, o que são futuros plurais, o que são estudos futuros de forma mais estruturada, tá? Nas próximas décadas, a próxima década principalmente, mas as posteriores também, vão exigir um modelo mental diferente da gente. Essa próxima década agora, tô falando 2020 até 2030, um modelo mental totalmente diferente, uma cultura totalmente, formas de relacionamentos totalmente diferentes, de cara mais humanizados, e um novo alfabeto que tenhamos fluência digital. E a capacidade de falar e construir de forma antecipada o futuro que desejamos, tá? Então, o que significa isso? O que eu vou tentar passar aqui para vocês não é como viver lá no futuro, não, tá? Ninguém quer viver na ansiedade tentando viver no futuro, não. É a gente usar metodologias
para enxergar vários cenários futuros e antecipar para agir no presente, para você construir o futuro que você deseja, tá? E outra coisa que é muito importante dizer, futurismo não é adivinhação, não é sensitivo. Futurismo não é evidência, é método científico, é baseado em ciência. Então ninguém aqui é mãe de Ná, tá certo, gente? O futurismo é totalmente metodológico, tá? É baseado em sinais, tendências, mega tendências que vocês vão aprender mais lá na frente, tá? Então eu vou tentar aqui começar a compartilhar os stories com vocês, tá? Então aqui, deixa eu procurar aqui, gente, porque eu botei ele numa sequência, mas como fica muito pequenininho, eu não consigo enxergar. Peraí, que eu vou tentar pegar. Se ficar muito ruim, o que vai acontecer? Eu vou colocar o slide e vou desativar os comentários para vocês enxergarem, tá, gente? Então, vamos lá. Olha só, tá? Então, o que eu acabei de falar aqui, né? Que vocês não precisam tirar print de tela, tá? Eu vou dar esse material mais completo do que tá aqui. Aqui é só o resumo do resumo do resumo. São tópicos aqui. Eu vou dar uma apostilinha por dia para vocês de tudo que eu vou falar aqui, tá? Então, ó, como eu já falei, segundo a Unesco, o futuro virou assunto do presente. E a alfabetização para o futuro é a habilidade que permite que as pessoas entendam melhor o papel que o futuro desempenha na nossa realidade atual, tá? Então, o futuro não será de quem responde apenas o presente, mas será de quem antecipa. Guardem isso, gente. Então, ele será de quem antecipa. Mas aí, agora a gente vem para o que é importante de fato, né? Por que estamos falando tanto de futuros, de futurismo ultimamente? Né? Vamos começar a falar desse assunto global que vem sacudindo o nosso planeta, né? Que são os estudos de futuro, futurismo, que o futurismo é só chamado de futurismo no Brasil, tá, gente? Em todo o mundo, o resto do mundo, ele é chamado de foresight. Para quem não entendeu o meu inglês, o foresight o insight é quando você tem uma ideia no presente. Insight. O foresight é o futurismo lá fora. O futurismo só é futurismo aqui no Brasil, que foi uma tradução, uma tropicalização do foresight muito mal feita. Por quê? O futurismo nada mais é que um movimento de arte da Idade Média, tá? Mas só que agora a gente vai ter que conviver com isso. A tradução do foresight seria prospectiva e não futurismo. Mas agora isso já está embutido na nossa cultura. Então vocês vão começar a ver eu falar muito de foresight aqui. É por isso. Foresight nada mais é que futurismo, tá? Então, mas quem são, né? O que é futurismo e o que são os futuristas? Vamos começar pela base de tudo. Vamos começar a falar de uma maneira bem ampla e explicar o que são os futuristas, tá? O futurista, o futurista de fato, ele é profissional. Não é fazendo um curso como, né, um curso gratuito na internet como esse que eu tô dando, ou curso meu que vai ser aberto às vagas que vão ser um curso de 6 semanas, que vocês vão virar futuristas. Não. O futurista, ele precisa se formar numa escola futurista profissional, tá? E essas escolas, por enquanto, ainda não existem no Brasil, só existem fora do Brasil. Então, para você ser um futurista profissional, você precisa ter estudos mais avançados em escolas de futurismo. Mas para você praticar o foresight, a metodologia, você não precisa ser um futurista, mas você pode conhecer a metodologia e aplicar, sem problema algum, tá? Então, quem são os futuristas? Eles são aqueles
que, com base em novas tecnologias, novas descobertas, através de sinais, de tendências, eles imaginam um futuro emergente, imaginam vários cenários de futuros emergentes e trazem para pessoas comuns, como eu, como vocês que estão aqui agora, criar empatia por esse futuro e tomar decisões melhores no presente, principalmente para criar o futuro que se deseja. Estou tentando fazer de forma bem beabá mesmo para vocês entenderem, tá? Então, como eu já falei, existem muitas escolas de futurismo no mundo, né? Depois, quem quiser, eu posso aí orientar vocês, tá? E esse futurista profissional que é formado em escola futurista, é muito importante prestar atenção, porque existem muitas leituras avulsas sobre futuros e sobre tecnologias que não qualificam as pessoas para se anunciarem futuristas, tá, gente? Não qualificam. Tá? Então, assim, eu admiro muito futuristas como a Rosa Alegria, que esteve aqui com a gente ontem, que é uma referência no Brasil, tá? A Lala Denzelin, eu nem sei como se pronuncia o sobrenome direito da Lala, porque eu acho que é alemão, eu não sei pronunciar. A Lala, a Rosa. E fora do Brasil, tem milhares. Tem o Jason Silva, que eu gosto muito, tem o Peter Bishop, tem o Jeremy Glenn, tem o Gerd Leonard, tá? Tem o Ray Kurzweil, que é considerado o maior futurista do mundo, né? Temos vários futuristas aí famosos e conhecidos para vocês pesquisarem melhor, tá? O importante é não seguir um único dogma, uma única escola. Por exemplo, eu estudei futurismo em Houston, tá? Mas deixa eu ver o que tem na Finlândia também, deixa eu ver o que tem na África do Sul também, deixa eu entender o que tem na Austrália, no Havaí, que tem uma escola muito importante de futurismo, deixa eu ver o que tem na Singularity também, que estão falando, mas não se prendam numa teoria só, num dogma só, tá? Se vocês começarem a pesquisar mais profundamente, tá? Então, isso é que é futurismo. Futurismo é uma metodologia, né, que faz com que os futuristas enxerguem sinais, novas descobertas, tendências, tecnologias e antecipem cenários de futuros emergentes para que nós, humanos simples aqui, tenham empatia por esse futuro que vai vir e possamos criar futuros desejáveis, acelerar e antecipar futuros. Então, são 3 palavrinhas que o futurismo traz para a gente. A gente tem capacidade de acelerar, influenciar e antecipar futuros. Esta é a única forma que temos de mudar o mundo e construir o futuro que desejamos para nossas próximas gerações. Mas o que aconteceu até agora, né? É muito importante saber que até agora o nosso futuro foi colonizado, tá? E chegou a hora da gente pensar, quando eu falo de cenários alternativos, é que cada um de nós aqui que está nessa live tem futuros plurais, tem futuros alternativos. Por quê? O futuro é incerto, o futuro é imprevisível. O máximo que a gente pode fazer é criar cenários alternativos para a gente tentar escolher qual o melhor, seguir naquele caminho, mas se acontecer alguma coisa, a gente tem outro cenário para tentar seguir. Mas o futuro, ele é incerto e imprevisível. Então, nós temos que pensar cada um aqui para a nossa vida, para a nossa carreira e para os nossos negócios em cenários de futuros plurais e não aceitar que o nosso futuro, o futuro do nosso negócio, seja colonizado, seja criado por outros, porque senão a gente vai se tornar refém do futuro dos outros, que é o que aconteceu até então no velho mundo, tá? Então, assim, é muito importante esse entendimento de futuros plurais para que a gente não permita que o nosso futuro seja colonizado. Quem vai criar esses cenários e quem vai criar o nosso futuro somos nós, a partir desse entendimento no presente. A gente não pode deixar que o futuro seja colonizado por um grupo pequeno de pessoas. Chegou a hora do protagonismo. Chegou a hora, tá? O nosso passado, sim, a gente honra, que foi o que trouxe até aqui.
Mas com essa aceleração toda, a transformação toda, com uma pandemia chegando, é hora da gente criar isso, tá? Então, nós falamos aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Nós falamos, o que são estudos de futuro, o que são futurista e o que são futuros plurais. E entender que nós precisamos acelerar, influenciar e antecipar futuros, que essa é a única forma de construir o futuro que a gente deseja. Senão, o nosso futuro vai ser colonizado. E nós não queremos isso. Então, assim, é de dentro da nossa casa, gente. É de dentro da nossa vida que vai para a nossa comunidade, que vai para a nossa sociedade, que vai para o nosso país, que vai para o nosso planeta. É pensar localmente que isso vai refletir globalmente. É sempre assim. Então, para que não deixe o futuro ser colonizado. O velho mundo, aquele velho mundo da garantia, do controle, do comando, do controle, do sofrimento, do medo, da escassez, do medo de ficar sem trabalho, do medo de ficar sem dinheiro, esse foi um futuro colonizado. Esse foi uma história colonizada. A gente não pode deixar que isso aconteça. Esse é o primeiro mandamento do pensamento futurista, tá? Mas por que então, o que aconteceu, né? O que aconteceu no planeta para a gente começar, então, a trazer o futuro e o futurismo à tona? Foram forças de mudança muito fortes. O que acontece? A gente está passando esse momento agora, gente, guarda isso. O mundo está em ebulição, não é por causa da pandemia, ele já estava. A pandemia só acelerou e assim potencializou. O mundo estava em ebulição, está em ebulição. E nós estamos passando pela mais marcante e profunda transformação que a raça humana já passou desde a sua existência no planeta Terra, tá? Não houve uma transformação maior nem na primeira revolução industrial, nem na segunda revolução, nem na terceira revolução industrial, nem na primeira guerra, nem na segunda guerra mundial. A mais marcante transformação e profunda que a gente está passando, que a raça humana já passou, é essa agora que o ser humano está vivenciando. E nós estamos vivendo isso. Nós temos o privilégio de estar aqui agora, vivendo esse maior fenômeno da história da humanidade. Entendam isso, tá? Então, mas o que fez isso acontecer? O que fez isso acontecer? Aconteceu um fato, gente. Aconteceu um fato na história da humanidade que fez a gente estar passando por um momento mais transformador e marcante, que foi o anúncio da quarta revolução industrial, que foi oficialmente anunciado em Davos, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial, a quarta revolução industrial, em 2016. Não, ela já vinha acontecendo antes, mas ela foi oficialmente, né, anunciada ao mundo em 2016 no Fórum Econômico Mundial. Mas o que é, aí nesse momento, quando eu faço palestra, gente, eu pergunto pra galera, o que é a quarta revolução industrial? Vocês sabem? Vocês sabem? Ninguém me responde, tá? Dificilmente uma palestra, uma pessoa levanta a mão e ela dá um entendimento dela como se fosse, tá? Tipo assim, a revolução da internet, a revolução da web, mas não é isso. Então eu vou deixar claro aqui pra vocês agora, para que vocês não esqueçam nunca mais na vida de vocês, tá? Então, o que é, deixa eu procurar aqui, deixa eu ver se eu tenho um slidezinho, tá? Não, é aqui mesmo. O que é, tá? A quarta revolução industrial nada mais é do que a convergência de 3 tecnologias que até então andavam separadas. A quarta revolução industrial é a convergência de 3 tecnologias, a física, a biológica e a digital. A partir do momento que essas tecnologias convergiram,
o mundo, né, aconteceu nós passamos por uma velocidade acelerada, uma capilaridade enorme e entramos num escopo totalmente inovador, o que mudou toda a nossa existência, o nosso jeito de viver, de trabalhar, de planejar e de estudar. E é muito importante que a gente entenda que toda essa aceleração não está distante da sua ou da minha realidade, tá? Da sua vida ou da sua vida, e que não vai alterar a vida de ninguém. Ela já está alterando, já estava alterando antes. E a pandemia veio e deu essa, né, arrombou a nossa porta, tá? Então é muito importante que agora, eu vou voltar a falar da quarta revolução industrial, é muito importante que agora, tudo que você for fazer na sua vida, tudo que você for traçar, né, um novo plano, um novo projeto, uma nova trilha profissional, um novo negócio, ou uma nova ação dentro do seu negócio, que você leve em consideração essas mudanças do mundo. Por quê? Senão você vai acabar criando uma rota para o passado, para um mundo que já não existe. E muita coisa vai mudar nessa nova década. As tecnologias estão vindo com muita força, a nossa qualificação vai mudar, as habilidades serão outras, né? Então, assim, muita coisa mesmo, né? Vai precisar para que a gente crie, ao invés de criar uma rota para o passado, a gente se tome em consideração essa aceleração exponencial que está acontecendo, tome conta do que está mudando para criar uma rota real do futuro para a sua vida, para o seu negócio e para a sua carreira. Aquele mundo velho lá já não existe mais. Não existe mais. O nosso ritmo agora é exponencial. Se vocês sabem o que é um ritmo exponencial, o ritmo exponencial é 10 vezes mais acelerado. A curva é assim. Antes a gente vinha numa curva linear. Agora, com essa transformação toda, a gente está numa aceleração exponencial. Os teus planos têm que ser baseados no que está acontecendo agora de transformação. E faça, então, a sua rota para o futuro. Tá? Então, aqui a gente volta, então, né? E isso não influi só nas nossas carreiras, no nosso trabalho, nos nossos negócios. Afeta também as nossas relações humanas, tá? Essa transformação é muito importante a gente lembrar, né? E o que a gente previa, só para vocês terem uma ideia, né? O que a gente tinha em mente como cenário alternativo para 2025, a pandemia antecipou para 2020. Então, por isso que muita coisa, né, tá sendo mais acelerada ainda do que vocês nem estão sabendo, vocês nem estão enxergando, porque vocês não estão sabendo disso aqui que eu tô contando para vocês, tá, gente? Então, relembrando, a quarta revolução industrial é a convergência de três categorias de tecnologia: a física, a biológica e a digital. A partir do momento que elas se encontraram, houveram soluções para problemas da humanidade que jamais o homem imaginou que pudessem existir, tá? Jamais. Então, houve esse boom a partir de 2016. Porque até lá ninguém imaginava, tipo assim, não, nunca vai ter solução para esse problema. Aí descobriram essa convergência e houveram uma infinidade de soluções para problemas jamais imagináveis. E dentro dessas três categorias estão as chamadas tecnologias exponenciais, que vocês já devem ter ouvido falar por aí, mas eu não quero que vocês entendam profundamente o que é isso aqui, só estou trazendo como exemplo, tá, gente? Que é a inteligência artificial, a robótica, a inteligência do cérebro, machine learning, deep learning, internet das coisas, impressão 3D, rastreamento de genoma, biomedicina, entre muitas outras, tá? Isso acelerou, tá? Por isso, gente, que é tão importante os estudos de futuros, que eles conseguem antecipar soluções de diversos âmbitos através de estudos de tendências e sinais. Se não houvesse, talvez não tivessem chegado nessa questão da quarta revolução industrial, tá? Existe, então, uma série de coisas que até então eram inimagináveis, que agora o homem, através da tecnologia, está descobrindo,
tá? E isso, de novo, vem falar, muda o nosso jeito de viver, de trabalhar, de ganhar dinheiro, de navegar pelo planeta, né? E isso tudo aqui que está acontecendo tem uma razão. A quarta revolução industrial tem uma razão, e essa razão determina a direção para a qual estamos indo, tá? Mas antes de saber a direção e a razão e a direção, não, a razão que causou a quarta revolução industrial e a direção que a quarta revolução industrial está nos levando, é muito importante vocês saberem dois termos que está sendo muito usado ultimamente. O que é era digital? É a nossa era, a era da quarta revolução industrial. Por que ela é era digital? Porque a revolução, a quarta revolução industrial, está acontecendo através das tecnologias. Não é porque é a era da internet, não, gente, tá? Não é, não. A era digital é muito mais que a internet. É toda uma transformação que está acontecendo através de várias tecnologias. Então, estamos todos vivendo a era digital. E o que é a bendita transformação digital, que também vocês devem ter cansado de falar? Transformação digital não é só pegar e levar o seu negócio para a internet, se você não tem mentalidade digital. Não, não é só isso não. A transformação digital é toda essa transformação digital, transformação que está acontecendo no mundo, com a quarta revolução industrial, com a pandemia, que está acontecendo na era digital e que também não envolve só a internet. Envolve todas as tecnologias exponenciais, envolve a cultura, principalmente, dos seres humanos, que a gente vai saber. Então, ó, guardem bem esses dois termos, tá? Para vocês entenderem, vocês agora sabem o que era digital, sabem o que é transformação digital. Agora, qual a razão da quarta revolução industrial e qual a direção que a gente está seguindo, tá? A razão, tá? A razão é que a razão para tudo isso é que houve uma explosão demográfica no mundo. Nós estamos passando de 7 bilhões de habitantes para 10 bilhões, tá? E nós precisávamos achar uma maneira mais inteligente de viver, né? Nós vamos consumir mais. Se não houvesse, vamos supor assim, se não houvesse descoberto um modo de inteligência, uma maneira mais inteligente de viver, nós vamos consumir mais, nós vamos precisar de mais comida, mais energia. Até então, não havíamos uma solução ideal e nem temos ainda uma solução completa para a discrepância dos problemas sociais no planeta, tá? Então, não havia solução ideal para a solução dos problemas planetários, tá? Então, houve-se a necessidade de correr atrás, e aí eles descobriram essa convergência, e as tecnologias vêm para solucionar muita coisa, né? Então, a solução é que, então, a gente precisava começar a pensar diferente. E foram através de estudos futuristas que descobrimos que, através da tecnologia, teremos a capacidade de nos tornarmos seres humanos melhores. Enfim, encontraremos uma forma mais inteligente de viver. Então, a tecnologia passa a ser nossa aliada e não nossa concorrente. É nesse momento, é uma solução para a grande explosão demográfica e para uma discrepância enorme, uma desigualdade enorme que existe no nosso planeta. Uma má distribuição. Tá? É a tecnologia que vem nos ajudar. Mas por quê? Como que a tecnologia vem ajudar a gente a ser seres humanos melhores? Como? Né? Então, gente, vocês primeiro precisam entender que enquanto a tecnologia vai cuidar dos assuntos que, além de chatos, nos fazem mal, tá? Tem muita coisa que a gente não faz. Não é que nós não fazemos mal. Nós fazemos mal. Tá? Muita coisa que eu não faço mal. Eu faço mal, por exemplo, né? Então, quanto mais eu puder automatizar e jogar para tecnologia o que eu não faço bem, eu vou preferir, tá? E assuntos chatos, eu vou jogar para tecnologia. Outra coisa,
Nós podemos agora, com essa, né, eu vou passar esse papel aqui para a tecnologia, é um trabalho intelectualizado, mas a tecnologia vai conseguir fazer. Ai, que bom, porque então eu vou cuidar de ser um ser humano melhor, eu vou ter tempo para isso, tá? Não tem nenhuma possibilidade de ficarmos sem utilidade, sem trabalhos, sem novas tecnologias. Essas novas tecnologias vêm para ajudar o homem a evoluir. As tecnologias vão criar novas possibilidades de trabalhos, porém trabalhos mais humanos, mais humanizados, mais humanitários. Por isso que ela tem que ser nossa aliada, tá? Devemos sempre lembrar que tudo começa e termina em pessoas. Não há possibilidade da tecnologia dominar nada, tá? A tecnologia por si só, ela não acontece. Ela precisa de pessoas. Nós precisamos entender que vamos evoluir através da tecnologia. E isso muda todo o nosso planeta. Então chegou a hora, gente, da gente entender cada vez qualquer profissional, gente, não importa se é dentista, se é nutricionista, se é arquiteto, se é profissional liberal, você tem que arrumar um jeito da tecnologia ser tua aliada, para você poder fazer o seu trabalho mais humanizado, para você ser um ser humano melhor com seus clientes, para você ter mais tempo, que hoje a gente não tem tempo, porque a gente tem que fazer muita coisa intelectualizada ainda, repetitiva e intelectualizada, sim, senhor. Tá? Porque a gente já tem provas aí que inteligência artificial fazendo aí em 1 hora que um advogado faz em 360.000 horas. Então deixa a inteligência fazer o que é repetitivo para o advogado trabalhar com advocacia colaborativa, como a Mariana trabalha, com uma advocacia mais humanizada. É esse o grande segredo de tudo nessa nova era, tá? Nessa era digital. E a direção, gente, se a gente entender, se a gente assimilar, se a gente abraçar a tecnologia, a gente vai, isso vai estar levando a gente para um caminho muito melhor, mesmo com a pandemia, gente. Lógico que a gente está sofrendo muito, a gente está perdendo muitas vidas, mas vai ter um mundo melhor, a gente tem que ser otimista, né? E mesmo com a pandemia, já está sendo mais à frente, lógico, tá? No futuro mais à frente, daqui a 5, 6, 10 anos, né? Um aumento na economia mundial. Nós vamos trabalhar menos e ganhar mais, tá? A economia do planeta vai fazer... O que a economia do planeta vai fazer com o transporte? A economia com transporte, energia e comunicação é surreal, tá? Então, tudo isso traz para nós um modo de vida muito melhor. E nem as grandes potências, e nem a sua ou a minha resistência, e nem uma pandemia vão conseguir deter esse movimento. Isso tudo que a quarta revolução industrial tá causando, tá? E a era digital vem transformando o nosso planeta, nosso mundo para o novo mundo que vocês já devem ter escutado falar. Nós estamos caminhando para o novo mundo. E aí, a partir desse novo mundo, dessa direção, estamos caminhando para que um dos maiores futuristas do mundo, que se chama Ray Kurzweil, né, o sobrenome é Ray Kurzweil, chama de singularidade tecnológica, que é o grande encontro da máquina, do homem com a tecnologia e, para alguns, do encontro com a ciência e com a espiritualidade, tá? Com a singularidade tecnológica, por exemplo, em 2029, a inteligência superará a inteligência humana. E em 2045 existirá uma inteligência única, maior que todas as inteligências humanas, juntas. E isso só vale reforçar que certifica que essa transformação toda é para o nosso bem. É para o nosso bem, tá, gente? E que o mais incrível e poderoso desse momento é que vamos poder resolver problemas sociais que até então não tínhamos a menor esperança em resolver. Isso é incrível, tá? Então,
temos que entender também que tem algo maior conduzindo tudo isso. Tem algo maior. Tem algo fazendo a gente chacoalhar. A tecnologia está vindo para a gente ser humano, porque a gente é robô. A gente vem sendo robô. A gente vem sendo robotizado até então. Deixa então, agora é hora da gente deixar de ser robô. Deixar que o robô faça para a gente ser humano que a gente deixou de ser no velho mundo, tá? Gente, eu tenho 10 minutos, eu não tô acreditando, tá? Então, assim, ó, para terminar, né, eu ainda tenho que falar de inovação para vocês, que existem, dentro dessa cultura da transformação, a gente tem que entender que é preciso inovar, tá? É preciso inovar na vida, na carreira, nas profissões. Só que inovação não é inovação aquela que existia antigamente, onde você pega e desenvolve um pedacinho a mais do que você tem, um incremento a mais, e você vai sobreviver ao próximo mundo. Não. A inovação agora ela é disruptiva. Você tem que quebrar aqui e começar algo novo, rompendo barreiras, quebrando monopólios. Você só vai sobreviver dessa forma, com uma mentalidade de disrupção, que é o que a gente tem que introduzir nas nossas vidas, né? E disrupção, gente, é romper, começar a fazer de outra forma, abandonar a forma anterior. Então, a inovação incremental já não funciona mais no novo mundo. A gente precisa da inovação disruptiva, que é a inovação transformacional, tá? É ela que faz a transformação. Tá? A transformação vai além da simples inovação. Isso é tudo teoria, mas depois a gente vai entender melhor, gente. E para fechar a nossa aula de hoje, tá? Tenho 10 minutos aqui primeiro para recomendar um livro para vocês. Esse livro saiu de Davos em 2016. Foi o resumo do Fórum Econômico Mundial de Klaus Schwab, A Quarta Revolução Industrial. Esse livro é fininho, mas é a Bíblia para o novo mundo. Todo mundo tem que ter esse livro e ler esse livro. Não importa se você é um empreendedor pequeno que trabalha dentro de casa, não importa se você é um profissional liberal, autônomo, não importa que área, não importa. Você precisa entender esse contexto para você poder prosperar no novo mundo, tá? Essa é a minha primeira dica. A segunda dica é ensinar vocês, tá? Eu tô muito feliz que eu tô mantendo o povo até que começou, são 60 pessoas do início até agora, tá? Então eu quero fazer um exercício com vocês. Eu vou explicar aqui agora, mas vocês vão fazer na casa de vocês e vai estar no material que vai estar no grupo. Esse aqui vai ser o desafio de hoje, tá? Então eu quero que vocês pensem, exercitem o pensamento de vocês, além da inovação, exercitando futuros plurais, tá? Então eu quero que vocês escolham um tema na vida de vocês, ou na sua vida pessoal, na profissional, no seu negócio, ou uma atividade. Escolha uma data futura, 5, 10 anos, e vejam quais as possibilidades de 4 futuros abaixo. Eu já vou dizer o que é 4, vai estar lá no material de vocês, gente, tá? Só presta atenção em mim, porque a definição vai estar lá escrita. Então eu quero que vocês façam o exercício de desenhar 4 cenários futuros para um tema, para uma data daqui a 10 anos na vida de vocês, tá? Então, existem 4 futuros. Primeiro deles está fora de ordem aqui, tá? Vocês vão entender. É o futuro provável. O que é o futuro provável? É o futuro que tem um sinal forte que vai acontecer na sua vida. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos um sinal no mundo que vão existir carros autônomos. É um sinal forte. É um futuro provável. Ele vai acontecer. E só está precisando de alguns acertos em leis, né, rodovias e tal, mas pelo menos os países mais avançados a gente já sabe que ele vai acontecer. É um futuro provável
e que ele tem sinais muito fortes de acontecer. A não ser que venha aí um ditador mundial que impeça tudo isso, tá? Mas lembrando, o futuro é imprevisível, tá? O segundo futuro é o futuro preferido. É o futuro que você deseja criar para você, tá? Futuro desejável ou futuro preferido, futuro desejável ou futuro. É aquele futuro que você quer criar daqui a 10 anos, que foi a data que você escolheu para você. Então, você vai criar esse cenário futuro. Então, você primeiro vai criar o cenário provável da sua vida e o cenário depois desejável, aquele que você deseja criar, não o provável. O futuro plausível é aquele igualitário que você que é um futuro que vai ser criado em 10 anos, que vamos supor que é o tema que você escolheu, que vai ser com igualdade, ética e sustentabilidade para todos. Para todos. Esse é o plausível. Então, aquele que você olha para a sociedade como um todo, cria um futuro igualitário, tá? Com ética e sustentabilidade. E tem o futuro possível, que é aquele futuro que acontece algo que você não espera, que vem assim um boom e você tem que lidar caso aconteça. O que foi o futuro possível que aconteceu com a gente agora? A pandemia. Ninguém esperava, ela veio como um furacão, boom, e mudou as nossas vidas. Então, o que você acha que pode ser um futuro possível? Olha o que foi o futuro possível. As Torres Gêmeas, o acidente das Torres Gêmeas foi um futuro possível. A pandemia que a gente está vivendo agora é talvez um dos maiores, possíveis. Agora já virou emergente, tá? Porque ele está aqui e a gente está tendo que se virar. Então, são 4 cenários, 4 futuros que eu quero que você desenhe para sua vida. Sua vida. Aí eu trago para você, esse exercício aqui é chamado cone do futuro. Vocês não estão vendo direitinho aqui, tá? Mas olha só, porque não dá para enxergar aqui na tela do celular. Mas aqui na ponta do cone é o tempo, o dia de hoje, onde estamos hoje. A reta que está embaixo é o tempo, tá? Aquele cone fininho lá no meio, o fininho, é o teu futuro provável. Esse que você já prevê que vai acontecer, tá? É o que você prevê. A roda, o cone maior, transparente, que está em volta desse menorzinho, é o futuro preferido ou desejável, aquele que você deseja criar para você. O outro escurinho é o futuro plausível, aquele futuro que vai ser ético e sustentável para todo mundo. E o de cima, que está fora do cone lá, é o futuro possível, aquele que você menos espera, que você vai ter que lidar com ele. Gente, a hashtag de hoje é cone do futuro. O contador já está aqui terminando. Eu vou abrir a hashtag de hoje. Todo mundo que assistir todas as aulas, que pegar a hashtag do final da aula e me mandar por direct, e tiver as 6 hashtags no final do desafio, vocês vão ganhar um presente meu, tá? Então, hashtag cone do futuro. E eu vou abrir o grupo agora. A gente vai disponibilizar o material extra lá, com o resumo da aula, com o desafio para vocês fazerem, tá bom? Para vocês exercitarem. E também eu vou ficar 2 horas, de 9 horas da noite até as 11, respondendo alguma dúvida, se alguém tiver. Se não tiver, tá tudo bem também. E amanhã eu espero vocês para falar de um assunto muito delicioso, que são os humanos do futuro. Gente, deixa eu, dar um tchau para vocês decente aqui, com o meu rosto. Muito obrigada. Foi a audiência máxima. Eu tive 60
do início ao fim. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, que não tenha sido muito complexo. Eu tentei ser o máximo didática nesse assunto para a gente começar. É o que eu falei, esse assunto, a primeira aula talvez tenha sido a mais complexa, as outras vão ser mais tranquilas, mais gostosas, a gente vai trocar mais, mas eu precisava dar essa introdução para vocês. Muito obrigada, pessoal. Encontro vocês lá no grupo. Quem não tiver no grupo, o link está na bio para você se inscrever agora e receber o material da aula de hoje. Tchau, tchau!